Fala galera, tudo bem? Meu nome é Amaro e eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, tá cansado de ver imagens exatamente assim, ó. Tudo imagem de IA. A gente bate o olho nisso daqui, a gente não sabe o que a gente lê primeiro. Cara, é grupos e grupos de WhatsApp, eu não sei se é só comigo, mas cara, as pessoas estão fazendo no chat GPT, mandando pra gráfica imprimida, e você vê na rua, você vê em outdoor, você vê em tudo imagem de chat GPT, tá? E qual que é o grande problema aqui? Além de ser um negócio que às vezes não comunica tão bem por causa da diagramação, que é um excesso de informação e tal, a gente acaba tendo um padrão visual entre as imagens muito grande, porque o ChatGPT ele usa um padrão para desenvolver as mídias. Então, quando a gente não dá o contexto certo para IA, ele gera a mídia seguindo um padrão que ele já tem. Então, por exemplo, aqui, ó, simulador de remo, uma coisa de exercício físico. Ele está em itálico, ele, né? Enfim. Mas se eu abrir o curso do barbeiro aqui, ó, eu praticamente não sei se isso daqui não é da mesma empresa. Existe um padrão muito grande aqui, né, que é os ícones em cima dos textos e afins, né? Então, você já percebe nitidamente esse padrão visual aqui é em tudo, né? Mesma coisa aqui, ó, íconezinho, texto, o rodapé das mídias são muito semelhantes, né? Ó, mesma coisa aqui nessa outra mídia, aqui também, sempre separadinho por traços, ó. Você vê que esse padrão a gente está vendo com tanta frequência que a gente já sabe que é de IA, principalmente nós que somos profissionais na área. Então eu fiz esse vídeo justamente para que a gente acabe de uma vez por todas com isso e use a IA para fazer uma coisa profissional, beleza? Eu sou designer há mais de 10 anos e eu, apesar de não utilizar a IA dessa forma, eu quero ensinar exatamente as pessoas que não têm um departamento de design e marketing para poder desenvolver algo que fique melhor e mais condizente. Porque sim, há uma forma de burlar o sistema e conseguir desenvolver algo muito bom. Primeiro a gente tem que entender como que o chat GPT ele cria as coisas, né? Imagine que você é um corretor de imóveis e você vai lá e coloca 5 imagens do seu imóvel lá no chat GPT e fala, crie um folder sobre esse imóvel. Você vai lá e detalha todos os dados do imóvel e você manda teu logotipo lá. Ele vai pegar as cores do teu logotipo, o padrão visual do teu logotipo. Ele vai pegar também um padrão visual da grande maioria dos corretores de imóveis, que é algo formal, né? Enfim, e vai gerar a mídia. Pronto, tá? Vai vir exatamente assim, ó, vendo o apartamento, a cidade, e ele vai fazer a diagramação. Se a gente manda pouca informação, ele já gera isso. Se a gente mandar mais informação, ele vai fazer algo muito melhor. Entendeu? Então, o grande truque do ChatGPT é o contexto. É a forma que a gente vai contextualizar ele, tá? Aqui é a mesma coisa. Você tem uma empresa, você coloca lá vaga de emprego, né? E só para vocês entenderem, tá? Isso daqui, essas mídias aqui, elas vêm de um grupo que eu tenho de networking, tá? E eu acabei de pegar, são mídias que foram compartilhadas agora essa semana, semana após o Dia dos Pais, e eu peguei as mídias sem escolher, tá? Fui passando ali e peguei. Se eu pesquisar por outras empresas de metal ou por outras empresas de academia, o padrão ainda vai ser muito maior, vai ser muito mais semelhante, beleza? Mas vamos direto ao passo a passo. O primeiro passo, galera, é a gente dar as referências para o chat GPT, informar, contextualizar exatamente o que a gente quer comunicar. E também o que a gente não quer. Então, onde que está a maioria dos erros que as pessoas cometem? Só jogam as informações, jogam um padrãozinho visual e querem que ele exporte algo bom. Então, a primeira coisa é, eu não quero esses rodapés, eu não quero esses ícones, eu não quero essa diagramação padrão, eu quero exatamente a referência que eu mandei. Então, o primeiro ponto é esse. E para isso, nós temos que escolher as referências, né? Então, vamos para o Pinterest? Vamos pegar algumas referências de mídia. Vamos pegar um carrossel de designer. Carrossel, designer. Sei lá. Vamos pegar uma capa aqui legal. Ó, essa daqui tá bem interessante. Olha essa imagem aqui, ó. Ela tem um padrão. A disciplina muda tudo, né? Ela tem um padrão visual bem forte. Você identifica um pontilhado no fundo, você identifica esse formato de como se fosse fita, né? Se eu pegar e copiar essa imagem, vir aqui no chat GPT, mandar ela e dar um comando bem simples, lembrando que tem como fazer comandos avançados, mas eu vou dar um comando bem simples. Trocar o fundo por um pai com filho, mantendo exatamente o mesmo estilo visual. Nos textos, trocar por meu pai é o melhor, mantendo exatamente o mesmo estilo, porém alterando a cor para azul. Qualidade total, 4K, isso aqui é frescurada, mas vamos lá. Proporção 4:5. Vamos ver o que ele gera. Aqui vocês já pegaram, né? Possivelmente o ChatGPT vai gerar uma imagem com o fundo que eu escolhi, mas mantendo exatamente o mesmo padrão visual. O texto ele vai manter o mesmo estilo, tudo 100% igual, vai alterar a cor, certo? Porém, eu consegui pegar uma imagem da internet simples, que eu achei bonito, informei o ChatGPT, cara, eu quero exatamente esse mesmo estilo, só troca para mim a parte visual.
E ele vai fazer. Vamos aguardar o resultado aqui. E tá aí o resultado. Tá vendo? A gente conseguiu facilmente transformar aquela mídia na mesma mídia, só informando o estilo que eu queria. Então fica muito mais interessante a gente utilizar a IA quando a gente deixa as coisas bem claras. Então o contexto é a coisa mais importante. Então se você quer criar uma mídia profissional utilizando a IA, basta não só informar as referências, mas informar o contexto das coisas. Mas ainda existe um outro truque que facilita toda essa jornada. E como que é? Ó, estilos de texto. Aí você pega, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar um texto bubble. Um estilo assim, por exemplo, ó. Bubble. E pedir para ele gerar o teu nome aqui, com esse estilo, ele vai gerar. Então, vamos desenvolver um carrossel aqui pro nosso Instagram. Vamos informar o chat GPT aqui, ó. Fazer uma coisa bem simples, sem muito contexto. Preciso desenvolver um carrossel mostrando os 3 pilares de um negócio de sucesso. Preciso de um título chamativo para a capa e o conteúdo curto dos 3 demais slides. Aí você vai me perguntar, mas você está usando o ChatGPT Plus, isso dá para fazer na versão gratuita também, tá? A diferença é que se você tiver a versão Plus, você consegue pedir para ele um esforço maior e ele vai ser um pouco mais consistente na entrega. O designer Henrique, @dsgn Henrique, vou mandar 2 slides dele aqui, ó. Quero exatamente este padrão visual. Use como base as imagens acima para tudo. Apenas. Vamos fazer exatamente assim. Gere as 4 imagens. Vamos pedir para ele gerar as 4 imagens aqui. Vamos ver o resultado agora desse carrossel. O ChatGPT gerou o resultado aqui, né? Como eu pedi para ele fazer exatamente igual ao conteúdo do Henrique, ele pegou, né, exatamente o mesmo padrão visual aqui do Henrique, ele só reconstruiu aqui as imagens, né? Até porque ele quer te exportar a imagem com mais qualidade, então ele recria, né, conforme a imaginação dele. Ele faz uma leitura e recria. E ele pegou exatamente, fez exatamente isso. Você vê que o nome do título é Negócios de Sucesso Não Dependem de Sorte. Eles se sustentam em 3 pilares. Então ele já botou o número 3 aqui atrás. Ele tirou o nome do Henrique, botou a BF de Agência, que é o nome da minha empresa. Então ele fez aqui os numerozinhos do carrossel, né? Ó, igual o Henrique tinha aqui, só que aqui ele botou 2024. O ChatGPT entendeu que eram as etapas, né? Que faz mais sentido também. E aqui tá os slides, ó. Exatamente no mesmo padrão que o Henrique fez ali no primeiro slide. O que eu não gostei aqui, que eu já identifiquei uma inconsistência, tá? Porque também eu não pedi para ele isso. Eu pedi para ele seguir o padrão do Henrique. Então ele não tinha essa informação aqui, né? De título. Mas essa letra aqui tá maiúscula. E essa letra aqui também é maiúscula, mas tá num padrão diferente. Tá vendo? Então aqui o número 1 tá de um jeito, aqui ele tá de outro jeito. Mas eu vou ensinar como resolve isso também. É muito fácil de resolver, tá? A ideia por trás desse curso aqui é exatamente que você entenda como gerar novas imagens com IA e desenvolver ali conforme a sua criatividade depois. Agora você já entendeu muitas possibilidades. Agora eu pedi para o chat pegar e fazer ó, exatamente o mesmo padrão visual, ou seja, o mesmo comando de antes, porém sem copiar as imagens. Daí eu dei uma sugestão aqui de como que eu quero as imagens, né? Eu pedi para ele colocar imagens de série, né? Use como base as imagens acima, gere as 4 imagens e altere as cores para laranja e vermelho. Então dessa forma eu vou ter algo mais autoral, com uma outra pegada, né? E com resultado tão bom quanto. Então aqui, ó, eu pedi para ele fazer um degradê de vermelho com laranja e eu tenho exatamente o mesmo resultado, mas num outro nível. Aí se eu quiser, por exemplo, que ele altere o rodapé, altere a parte superior, use letra com serifas ou sem serifas, ou com gráfico, ou com a iluminação indireta ou não, você vai instruir o chat para que ele faça exatamente da forma que você quer. Beleza? Então vou interromper aqui de novo, já deu para entender esse potencial aqui. Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês que é como conseguir manter aquele padrão em todos os slides, se você for utilizar a IA para essa forma, né? Claro que aqui você pode fazer flyer de igreja, você pode fazer um material que você vai imprimir depois, né? Enfim, só que aqui eu tô te mostrando como contextualizar e ter um resultado que não parece IA. Cara, se eu sou designer, publico um carrossel como esse aqui no meu perfil, eu passo batido, cara, mesmo sendo designer. Vamos lá, vamos fazer um outro exemplo antes de ir para esse último passo? Vamos pegar essa imagem aqui do Avenger. Substitua o carro por um Compass Avenger para Compass. Isso aqui tá fácil, já ficou bem claro e bem fácil que dá para fazer, né?
Mas eu vou gerar essa imagem para a gente fazer um outro teste, beleza? Ó, olha que legal. Você pode pegar isso daqui, ó, pegar o teu carro e fazer uma camiseta, por exemplo, só informando para a IA que você quer exatamente essa referência aqui. Você coloca lá, sei lá, gol quadrado, não sei o quê. Dá para criar o teu carro ali, beleza? E tá aí, galera. Ficou era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Ele pegou, manteve exatamente o mesmo padrão da mídia anterior e criou a nova, né? Foi exatamente o que eu pedi. Aí, onde que tá o pulo do gato? Olha só. Olha o que você pode fazer, tá? Vamos pegar as imagens aqui. A maioria das pessoas que eu estou conversando aqui já se familiarizaram com o Canva em algum momento, porque né, antes do ChatGPT ser assim, a maioria das pessoas já vinham utilizando o Canva para essa função. Mas eu vou criar uma conta aqui do zero, né? Você vai colocar ali seu e-mail, sua senha. Assim que você abrir pela primeira vez, ele vai pedir essas informações aqui. Desenvolver projetos pessoais. Você concorda com tudo? Cria um novo design aqui, ó. Por exemplo, eu vou utilizar formato de post para Instagram, certo? Aí eu vou colar a imagem aqui, aquela imagem que a gente fez no ChatGPT. Ela é uma imagem de IA, certo? Mas se você clicar aqui em editar e vir em camadas mágicas, o Canva vai fazer uma varredura dessa imagem e vai separar as camadas também utilizando IA. Ou seja, aquela imagem que você gerou lá no ChatGPT, com contexto, com o estilo que você quer, agora você pode editar o texto e separar as camadas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui meu pai é o melhor, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, sei lá, meu pai é maravilhoso, é amigo, meu pai é amigo, por exemplo, né? Você pode arrastar aqui esse carimbo, ó, meu pai, ó, meu pai, meu. Você pode brincar, ó, cria uma cópia, aqui outra cópia, né? Você consegue agora, a partir dessa nova função aqui, padronizar aquilo que você gerou com IA e às vezes tem alguma coisa que você não gosta. Aquele problema da fonte, por exemplo, que eu mencionei, a gente corrige por aqui também. A gente vai ter todo o carrossel prontinho. Aí a gente vai vir aqui e vai editar a fonte. Por exemplo, poxa, não é essa fonte que eu uso essa aqui. Pronto. Você vai lá, vai trocar a fonte, certo? E você vai ter uma mídia com os ajustes que você precisa, certo? Aí, ó. Estou fazendo uma edição simples aqui, só para vocês entenderem o potencial que isso aqui tem. Cara, é absurdo. É absurdo. Eu gerei isso aqui com IA. Tô aqui com as camadas mágicas do Canva, gerando o arquivo. Tô fazendo uma edição simples, tá? Cara, eu nem uso o Canva, eu nem sei. Aqui, camada. Como que eu vou mostrar camadas? Eu quero arrastar essa camada que eu gerei aqui para trás do homem ali. Ah, ele, ó, removedor. Ah, tá. Meu Canva não é pago, ele não tem a função removedor de fundo. Daí ele só separa as camadas dessa forma mais bruta, né? Mas se você tem a função removedor de fundo, você vem aqui, clica e remove. Eu estou usando a versão gratuita justamente para que esse tutorial aqui, esse curso seja alcançável para todos nós. Beleza? E a mesma coisa serve aqui para essas partes superiores. Por exemplo, eu não quero utilizar isso daqui de cima. Eu nem uso esse nome, tá, galera? Eu tô só hashtag negócios. Tá aí. Tá aí uma mídia que a gente gerou na IA, não tem cara de IA e tem uma cara extremamente profissional. Beleza, galera? Então, né? E para salvar essa imagem aqui que a gente gerou no Canva é bem simples. Compartilhar, baixar, aí você escolhe o tamanho, o formato que você quer e você consegue exportar. Aí quando você for criar uma nova imagem, ao invés de você ir lá no ChatGPT e pedir para ele gerar, você já vem aqui no Canva e faz o que você quer, né? Você consegue aqui excluir o fundo, substituir a imagem, né? Enfim, trocar, fazer algo novo, ou trocar só o fundo, por exemplo, você vem ali no ChatGPT, pede um novo fundo e só troca a imagem, né? Então agora tudo fica mais fácil, beleza? Quero muito poder estar servindo vocês aqui. Eu vou criar uma playlist aqui no YouTube só com esses conteúdos de IA. Então fiquem por dentro. Agora você saiu daquela imagem feia para uma imagem extremamente legal, bacana, que já dá para publicar no perfil sem parecer ser amador. Beleza? Então, se você consegue escalar, você consegue vender esse trabalho para alguém, né? E consegue ir se lapidando aí. Beleza, galera? Então, um abraço para vocês e fui!